Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live desta quarta temporada de lives da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação José Marques de Mello. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e ao lado das professoras Nair Prata, diretora científica da Intercom, Sônia Jacone, diretora a diretora de projetos da Intercom, e os diretores adjuntos científicos Andrew André e Silvio Simo. Estamos à frente desta quarta temporada de Lives 2022 da Intercom. Desde o dia 19 de abril e até o próximo dia 28 de junho, nós estamos promovendo essas 21 lives. São 2 encontros por semana, em que os grupos de pesquisa da Intercom participam desses momentos, trazendo as suas temáticas de estudo a partir do tema central do Congresso Nacional da Intercom, em setembro, que será Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Lembrando que este ano a Intercom volta a fazer o seu Congresso Nacional de forma presencial, então de 5 a 9 de setembro será realizado na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Nós estamos aqui nesse projeto das lives que surgiu em 2020 com a pandemia, quando todos nós ficamos na questão do distanciamento social, e aí houve a ideia da professora Nair, da professora Sônia Jacone, para que fizesse esse momento com os grupos de pesquisa, para que movimentasse as atividades. A Intercom tem uma série de atividades sempre com um calendário muito importante. E aí essas lives surgiram e prontamente os grupos de pesquisa atenderam esse convite e demos sequência, tanto que estamos na quarta temporada. Toda a temporada das lives Cátedra Intercom gera alguns produtos derivados. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos agregando novos produtos. Então, para esta quarta temporada, nós vamos ter 3 produtos derivados. Primeiramente, que todo o conteúdo da live, ela vai depois para o canal da Intercom no YouTube. Então, esse material se torna um material de consulta, os estudantes podem ir lá, participação para escrever artigos, enfim, pode consultar e tê-los como referências a partir das discussões que vocês estão trazendo. Uma outra forma, um outro produto derivado é o podcast, que o grupo Papo Jor, da Universidade Federal do Ceará, pega esta live depois e transforma num podcast. Então, esse podcast fica disponível na página do Papo Jor, e aí também as pessoas podem consultar no formato podcast. E nós temos também, todos os anos, um e-book que é feito de cada live, ou seja, cada live transforma a sua live num capítulo, e depois esse e-book é lançado, então, no Congresso Nacional da Intercom em setembro. Então, são esses 3 produtos derivados que nós temos. Já lembro aqui ao grupo de produção editorial que o prazo do artigo, o envio do artigo para o e-book é até o próximo dia 1º de julho. Então, lembrando vocês que estamos hoje na live número 13, que tem como organizador o grupo de pesquisa Produção Editorial, e o tema desta live é Aníbal Bragança, o intelectual na defesa do livro no Brasil. Professor Aníbal, que infelizmente nos deixou aí recentemente, em fevereiro deste ano. Participam da live de hoje como convidados a professora Maria Alva Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente da Intercom também, membro do Conselho Curador da Intercom, a professora Sandra Reimão, da USP, a Universidade de São Paulo, professor Márcio Gonçalves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também queria destacar aqui a participação e a presença da professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, vice-presidente do Conselho Curador da Intercom, ex-presidente da Intercom, e também do professor Eduardo Medici. E esta live vai ter a mediação, então, da professora Marília Barcelos, da Universidade Federal de Santa Maria, e da professora Isabel Travancas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para quem eu passo a palavra agora. Dou as boas-vindas e desejo uma excelente live para vocês. Boa noite, professora Isabel. Boa noite, obrigada pela apresentação, obrigada a quem está aqui participando e a quem está nos assistindo. A ideia dessa live surgiu junto com a Marília, que é a coordenadora, junto comigo, do GP da Intercom, da gente fazer uma homenagem ao professor e historiador Aníbal Bragança, que foi coordenador desse GP, que foi uma figura muito importante ao longo do tempo do GP, né, que foi coordenador, que tem uma bibliografia, que trabalhou muito sobre a história do livro no Brasil, e era uma forma também de homenageá-lo nessa live. Então, queria agradecer mais uma vez a presença da Maria Alva, da Sandra e do Márcio aqui nessa live, né, fazendo parte dessa homenagem, e passo a palavra para Marília,
que está junto comigo nesse projeto de coordenação do GP de produção editorial. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos e todas que estão aqui. Esse é um momento muito delicado, difícil, importante, porque é uma live em homenagem, né, em memória a Aníbal Bragança. E todos que estudam o livro, de uma maneira ou de outra, em algum momento, perpassaram pelos escritos do professor Aníbal Bragança. Tem uma frase em que ele marca, registra, né, a ideia que quer passar. Ele diz assim: pesquisar o livro, ainda mais em um país que lê pouco, é fundamental, até para que se encontrem os caminhos para superar isso, que a gente entende que é prejudicial às pessoas e à sociedade, que é o baixo índice de leitura. Então, Aníbal, esse homem do escrito e da escrita, do impresso, estava permanentemente pensando a questão da cidadania, da cultura letrada, da educação, dos valores, o peso que há na educação, na escrita e no livro enquanto mídia. A partir desses pensamentos, dessa mensagem dele, nós gostaríamos, então, de homenageá-lo. E nada melhor do que trazer, então, a palavra das nossas convidadas e do nosso convidado aqui presentes, né? Então, eu passo de imediato, né, com muito carinho, a palavra à professora Marialva Barbosa, para que ela possa trazer a sua mensagem nessa homenagem de hoje. Por favor, Marialva. Boa noite a todos, é um prazer e, como disse várias pessoas aqui antes da gente entrar no ar, sobretudo uma emoção muito grande, falar de Aníbal Bragança. Eu conheci Aníbal Bragança em 1984, quando ele entrou na Universidade Federal Fluminense, dividimos os espaços da Universidade Federal Fluminense, durante perto de 30 anos. E quando ele morreu, eu estava em Portugal. E em Portugal, toda vez que eu passava por Santa Maria da Feira, que foi o lugar que ele nasceu, eu falava para o meu querido amigo português, Jorge Pedro Sousa, aqui é a cidade de Aníbal Bragança. E na hora que eu soube via internet que ele tinha falecido, eu estava passando bem próximo a Santa Maria da Feira e chovia naquele dia em Santa Maria da Feira. Eu acho que aquela chuva era um pouco resultado, né, da emoção que foi para todos nós receber a notícia da morte desse tão querido amigo que se autodefinia, e que eu defini no texto que escrevi sobre ele, como um homem que amava os livros. Amava infinitamente os livros. O livro era, eu várias vezes fui na casa dele, o livro era parte integrante de todos os cômodos da casa. Ele morava numa casa-livro, vamos dizer assim. E esse resultado de habitar por entre os livros, né, fez dele talvez um mais importante, ou um dos mais importantes. É muito chato a gente fazer gradações, mas certamente uma pessoa inesquecível e importantíssima, não só da história do livro em uma perspectiva mais contemporânea, dialogando com pesquisadores de muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Trazendo discussões importantes sobre as práticas de leitura, quando pouco ainda se falava nisso, apesar de todos nós conhecermos bem o Chartier, que era particular amigo dele também, e trouxe para o Brasil pessoas importantes no diálogo com a questão da história do livro e das leituras, e fez também um trabalho importantíssimo, que esse trabalho dos livros começa muito cedo em Niterói, quando ele funda as primeiras e as mais importantes livrarias da cidade, de tal forma que
quando ele faleceu, o prefeito da cidade imediatamente, foi uma comoção na cidade. E o prefeito da cidade decretou luta oficial por 3 dias foi um decreto que nada fez mais do que justiça por alguém que tanto gostava daquela cidade, onde ele morou desde que chegou de Portugal, e que participou ativamente do universo cultural da própria cidade. Então, desde as suas livrarias, quando ele era bem jovem ainda, que tinha um formato que a gente vai conhecer muito tempo depois, de ter uma espécie de auditório na livraria para o desenvolvimento de apresentações musicais, de conferências. A livraria dele era um espaço de renovação e de discussão cultural, até todo o trabalho que ele faz na Universidade Federal Fluminense e no programa de pós-graduação, que eu fui uma das fundadoras, em que ele tinha o laboratório de produção de história do livro e da leitura, o LIED, né? Que durante muito tempo ele realizou uma série de eventos sob o auspício do LIED, um deles muito importante, sobretudo na minha memória, que foi o primeiro Congresso Internacional do Livro de Leitura, realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa, que ele trouxe os maiores nomes que falavam da temática numa perspectiva mais próxima das pesquisas que se desenvolviam naquele momento, e que se continua ainda na minha memória, inesquecível até hoje. Então, falar de Aníbal Bragança em primeiro lugar, falar do meu amigo de longa data, né? Longuíssima data, está fazendo perto de 40 anos, né? Que eu conheci, e que convivemos fraternamente, amigavelmente, porque ele era uma pessoa de uma gentileza poucas vezes a gente vê, né? Convive com ela, com essa enorme gentileza que ele era, sobretudo, esse pesquisador, né, reconhecido não só no Brasil, mas em outros lugares, né, em Portugal, na França, em outros lugares, na América Latina, na Argentina, como um grande pesquisador da história do livro e da leitura, e que fez do livro uma espécie de extensão ou continuidade da sua vida, né? Então, não sei o que eu mais poderia dizer, a não ser remarcar a importância, né, da sua trajetória ao longo de toda a sua existência dedicada ao estudo do livro e da leitura, em textos que são referências na área, o trabalho que ele faz, e que eu te vou falar aqui nessa live, ele fez no GT de produção editorial. Mas eu também queria me referir ao trabalho que ele realizou, né? Eu que fui também presidente da Intercom, como diretor científico da Intercom, quando a professora Sônia Virgínia era a presidente da Intercom, implantando de uma maneira pioneira, porque ele era também um visionário nesse sentido, né? Todo o sistema informático da Intercom, numa modernidade estonteante para aquele momento, em que se passa a receber, então, os papers, as inscrições, todo o sistema do Congresso, via possibilidades que a informática, que ainda engatinhava naquele momento, nos oferecia. Nesse momento que ele é diretor científico da Intercom, ele promove talvez um dos mais memoráveis, pelo menos para mim, congresso da Intercom, que foi o Congresso da Intercom de Porto Alegre, em que ele traz, então, não tão conhecido como é hoje, o Andreas Reusser, para falar de memória, já que o tema daquele congresso foi comunicação, memória e acontecimento. Então, não foi apenas, e apenas aqui, isso foi muito, né, a sua trajetória como inovador e construtor, vamos dizer assim, adensador de um campo permanentemente construção na história do livro e da leitura, com reflexões importantes e organizações singulares, mas também foi o trabalho dele, no mesmo sentido, como diretor científico da Intercom, fazendo um trabalho
excepcional durante o tempo em que ele ficou à frente da diretoria científica, e lembrando também que ele também foi diretor de produção editorial da Intercom, não é? Sendo responsável durante muito tempo pela revista da Intercom. Então, lembrar essa trajetória, né? Lembrar essa importância desse trabalho, mas é também lembrar, sobretudo, do meu amigo de 40 anos que fez chover em Santa Maria da Feira no dia da sua morte. Obrigada, Marialva, pelo seu depoimento, que emociona a gente também, pela presença aqui também, de certa forma, do Aníbal, com a história dele, né? Do quanto esse GP está muito ligado a ele. E passo agora para a Sandra. Oi, gente, boa noite. Então, esse é um encontro de memória e um encontro de comemoração também de uma figura tão importante para nós, pesquisadores de comunicação, e para nós, pesquisadores de história do livro. Fica difícil falar depois da Marialva, porque a Marialva já falou assim, da importância do Aníbal Bragança na Intercom, nos caminhos da Intercom, e na sua bondade como pesquisador, como professor, sempre aberto para o outro, né? Eu lembro nesse congresso que teve no Rio de Janeiro, na Casa de Rui Barbosa, que a Marialva falou que foi um dos grandes congressos que teve na área de história do livro, né? E aí eu lembro que um dia, é lógico, devia ter uns 40 convidados internacionais, eu não sei quantos brasileiros, né? Aí um dia eu encontrei de manhã com a Aníbal, tal, né? E eu falei, tá cansado? É lógico que ele estava cansado, né? Mas ele falou, não, estou com prazer em receber vocês. Sempre elegante, sempre, né? Sempre um príncipe. Não, maior que o cansaço é o prazer em receber vocês. O tempo todo assim. E ele também era assim com o conhecimento, né? Sempre partilhando conhecimento. Nos meus livros, ele me dava muita informação. Meus livros têm muito de história, né? E ele, como era editor no período que eu estudei, ele me dava muita informação histórica, dizia quem podia falar disso, quem podia falar daquilo. Em suma, uma pessoa voltada para o bem daqueles que o rodeavam e para o bem do conhecimento. Isso é muito bom de se ver. Existem pessoas voltadas para o bem e para o desenvolvimento do conhecimento coletivo. Isso é muito bom. Bom, e nessa trajetória do Aníbal, então, houve a circunstância que, em 1994, o Aníbal Bragança, o Luiz Guilherme Pontes Tavares e eu, a gente começou o núcleo Produção Editorial da Intercom. Por que a gente começou o núcleo Produção Editorial da Intercom? A gente já participava da Intercom, a gente participava em outros núcleos, existia gênero na cultura de massa, existia jornalismo, a gente já participava em outros núcleos, e aí a gente viu que havia um tema que podia relacionar esses trabalhos que nós estávamos fazendo, que era o trabalho de produção editorial, era o núcleo de produção editorial, que a gente conhecia um pouco, porque ele era relacionado com as gentes do livro de Portugal, né? O Aníbal conhecia o que se chama gentes do livro em Portugal, e eu conheci um pouco da história da edição na França, e a gente, um pouco conversando, viu o quê? Que desses vários lugares que a gente estava na Intercom, talvez existisse um lugar comum entre nós e que poderia ser interessante, que era a produção editorial, que era um nome que
que já estava acontecendo, né? Como assim, uma história do livro voltada a uma história social das práticas do livro, né? E aí a gente resolveu abrir o núcleo com o apoio do professor Marques de Mello, com certeza, que nos incentivou, e foi bom. No começo, no primeiro ano, foram 5 trabalhos, mas aos poucos foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu acho que esse núcleo é realmente muito importante. Eu acho que ele consolida o que é fazer história do impresso e o que é uma história social da cultura impressa no Brasil. E a Isabel e a Marília me pediram para eu escrever um texto, assim, e eu falei, o que eu posso falar sobre esse grupo? Então, esse grupo foi fundado por nós em 1994, foi a primeira reunião formal, vindo de uma demanda intelectual de pessoas que já participavam da Intercom em outros núcleos, né? E a gente queria ter uma perspectiva da nova história social do livro e do impresso, né, que a gente já conhecia e a gente achava que existia no Brasil força intelectual suficiente para fazer isso. E existia mesmo, porque dos 5 primeiros trabalhos que foram no primeiro ano, já aumentou para 7 trabalhos no segundo, 10 no terceiro, e foi indo, né? E aí o que eu acho é que o GP Editorial, produção editorial, ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Isso respondendo à pergunta que a Isabel e a Marília me fizeram para eu pensar sobre o tema, eu acho que ele é, ao mesmo tempo, consolidado e inovador. Ele é consolidado no sentido assim, que se alguém quiser saber como é que está indo um pouco a história do livro no Brasil, vai lá nos papers da Intercom, tá? Ou vai no congresso que você vai sentir, né, o que as pessoas estão fazendo, quais são as linhas, como vai indo. E, ao mesmo tempo, ele é inovador, porque ele é aberto às novas temáticas. Ele não fica... Cada ano tem novas temáticas surgindo, porque essa temática é uma temática... O tema da cultura impressa, no século XXI, e agora, na segunda década do século XXI, ele está sendo revolucionado, né? Pelos clubes de leitura, pelos clubes de assinatura de livro, pelos audiobooks. A distribuição foi completamente modificada. Então, esses temas eles estão ocorrendo atualmente. Essas modificações desse campo da cultura impressa, elas estão ocorrendo. E o grupo é, por um lado, consolidado, porque ele já criou padrões, já criou o que é fazer pesquisa nessa área, ele tem os seus cânones, ele tem as linhas de pesquisa que ele sabe que está por aí, e, por um lado, é um núcleo de pesquisa consolidado, e, por outro lado, aberto para o seu momento. E é um momento muito dinâmico. Nós estamos vivendo um momento muito dinâmico da cultura impressa, né? Para onde, não sei, mas que é dinâmico, é. Tá? Bom, e aí falando o Aníbal Bragança nisso tudo. O Aníbal Bragança foi o motor nisso tudo e esteve muito presente na toda a formação desse grupo e dos encaminhamentos que esse grupo teve. Em 1999, então, o grupo foi fundado então em 1994, certo? E aí foram indo as pesquisas sobre história do impresso. E em 1999, o Aníbal Bragança publicou a primeira versão, eu estou aqui com a segunda edição, tá? Ele publicou a primeira versão do livro Livraria Ideal, do Cordel à Bibliofilia. Essa aqui é a segunda edição. A primeira edição ele publicou em 1999.
que é onde ele traça a vida eu vou pegar o nome certo aqui, tá? Do Silvestre Mônaco, né? É onde ele fala sobre o Silvestre Mônaco, que foi um livreiro em Niterói, e ele vai do começo dos anos 30 e 40, que é quando chegam os pais do Silvestre Mônaco em Niterói, até os anos 70, quando tem a livraria Ideal. Ele vai fazendo todo esse percurso. Eu gostaria... Então, isso ele fez, então, 5 anos depois da fundação do grupo, né? Em 94 começa o grupo, em 99 ele faz esse trabalho, Livraria Ideal, cujo subtítulo é Do Cordel à Bibliofilia. Por que cordel? Porque o Silvestre Mônaco ele era um engraxate. Então, ele na cadeirinha de engraxate dele, ele começou a pôr ao lado livros usados, revistas usadas, folhetos, aí passou a passar aquela corda onde ele pendurava os livros usados, né? E aí daquela cadeira de engraxate, com aquele fio, ele vai para a livraria. Demora décadas, mas ele vai para a livraria, né? Então, o Aníbal ele resolve contar a história do Silvestre Mônaco, então, que foi de engraxate a livreiro, né? E como que tem esse amor ao livro o tempo todo, porque como engraxate ele já ficava trocando os livros, né? Bom, e eu tive a felicidade, então, de fazer o prefácio desse livro. E eu vou ler só 2 pedacinhos, 2 frases do meu prefácio, e assim, eu só quero dizer que eu vou falar dessas frases, porque eu acho que aquilo que foi dito sobre esse trabalho do Aníbal vale para o conjunto do trabalho do Aníbal. Então, o que eu destaco é que é um trabalho muito agradável de ser lido, ele vai narrando, ele tinha um historiador dentro dele, né? E é interessante, né? Porque isso foi escrito em 1999, aí eu falo que o tema escolhido pela Aníbal insere-se numa profícua linha de estudos de editoração, que são, ainda explico o que é, porque, né, 99, que são estudos de casos e biografias que vão ajudar a construir a história editorial do país, nas suas diversas facetas, incluindo canais de distribuição e práticas de comercialização. E que o Aníbal, então, conta essa história do Silvestre Mônaco, e ele conta utilizando recursos de informação histórica e também informação literária, quem descreve as cidades, como funcionava, né? E, principalmente, ele conta a história do livreiro Silvestre Mônaco na relação com os seus consumidores, tá? Porque são os consumidores que estão formando uma demanda cultural mais sólida, que são frutos da alfabetização, do crescimento da alfabetização do país, e que estão demandando uma maior produção cultural na sua cidade. E aí, então, o que eu assim, que eu destaco nessa biografia que o Aníbal construiu, além da qualidade do modelo da sua narrativa, o que eu destaco é que ele escolheu iluminar a vida de um pequeno editor. Ele escolheu contar a vida de um editor que não foi grande do ponto de vista numérico. Ele não fez grandes edições, ele não mexeu no mercado, ele não foi grande do ponto de vista numérico, mas ele foi grande do ponto de vista da revolução cultural que ele fez numa cidade. Então, o Aníbal, enquanto historiador, ele decidiu iluminar um editor que mudou a demanda cultural de uma cidade. E isso tem muito vínculo, tá,
com o que o Walter Benjamin fala no tese sobre o conceito de história, que ele fala que o historiador ele não conhece o passado tal como foi, mas sim, ele se apropria de uma reminiscência, tá? De um relampejar que ele escolhe iluminar em um momento de perigo. Então é isso, o Aníbal escolheu iluminar, escolheu estudar um editor, e um editor que mudou a demanda cultural de uma cidade. Ele não mudou o mercado editorial, ele mudou a demanda cultural de uma cidade. Então, ao fazer essa escolha, tá, o Aníbal está escolhendo que tipo de editor ele vai iluminar e qual que ele não vai iluminar. E eu acho isso muito bonito, porque ele faz uma escolha consciente de que, como historiador, eu conto histórias. E com as escolhas que eu escolho contar, elas têm responsabilidades. E foi muito bonito. E eu só tenho a agradecer a todo o percurso que nós fizemos juntos, ao quanto a gente se divertiu, ao quanto ele foi importante para mim, para as pessoas que estudam o livro, né? O quanto ele foi um animador cultural nas nossas vidas, né? E sempre num patamar assim, o importante é a cultura, o importante é o planejamento, o importante é a gente saber o que está fazendo, né? Sempre num patamar assim reflexivo e ao mesmo tempo acolhedor. Então eu só queria dizer assim como que foi um prazer ter convivido pessoalmente com o Aníbal e foi um prazer também ser parceira de alguns debates que a Intercom nos propiciou. Então, nesse sentido, nós também agradecemos a Intercom. É só isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada, Sandra, pela sua fala, pelo seu depoimento, né? A gente vai aqui pensando nesse lugar do Aníbal nesse GP, né? Que é muito grande, importante. E agora passo a palavra para você, Márcio. Obrigado, Isabel. A Sandra disse que é difícil falar depois da Maria Alva. Eu diria que é muito mais difícil falar depois de Maria Alva e Sandra. Então, eu tenho uma missão bastante complicada. E a minha fala vai ser muito, muito afetiva. Ele tem uma relação diferente com o Aníbal, é bem mais novo do que ele, e a gente construiu uma amizade ao longo do tempo que me marcou muito. Então, a minha fala é talvez mais ligada ao Aníbal pessoal do que ao Aníbal acadêmico, profissional. Não há um Aníbal, há vários, há vários. Eu vou talvez falar de uns 2 ou 3 aqui, tentando dar conta dessa criatura maravilhosa e complexa que ele sempre foi. Eu conheci Aníbal há muito tempo, no Intercom. Cheguei no GP de produção editorial, não o conhecia pessoalmente, não tinha muito contato, mas estava interessado no assunto, mandei um trabalho, fui aceito. E bem mais novo, mais ou menos em início de carreira, eu estava há pouco tempo na UERJ, e Aníbal me acolheu muito, muito, muito bem. Ele foi uma pessoa extremamente gentil comigo, abriu espaço no GP, e aí a gente começou a ter uma proximidade pessoal também muito grande. A gente conversava muito nos encontros, e almoçava, jantava e tudo mais, e ele foi se transformando numa espécie de referência forte, tanto para a minha atividade intelectual, quanto para a minha vida pessoal. Do ponto de vista intelectual, eu acho que o que ele gostava é que eu trazia para o grupo uma pegada muito teórica. Eu vinha com discussões de história do livro, de relação entre tecnologia, livro, cultura e subjetividade, coisas assim. E eu acho que ele gostava disso. Então, ele abriu muito espaço e privilegiou isso, e acho que por isso me acolheu também.
A Aníbal estava coordenando nesse momento, depois a professora Ana Gruzinski coordenou, e eu assumi como vice-coordenador do grupo de produção editorial, e depois terminei por coordenar também, o professor Bruno Martins como vice. E ao longo desse processo eu fui ficando cada vez mais próximo do Aníbal, tanto intelectualmente quanto pessoalmente. Só uma pequena anedota, assim, a fala vai ser recheada de pequenas anedotas. Eu lá, começando a carreira na UERJ, enfim, me perdido em relação a tudo, a gente tentando criar um programa de pós-graduação na UERJ que não existia, eu participei do processo de fundação lá, e bom, nesse processo todo de botar a UERJ para andar e funcionar, eu criei um grupo de pesquisa. E eu não sabia bem como nomear o grupo e tal, e aí liguei para o Aníbal, falei, Aníbal, estou com problema aqui. Estou criando um grupo de pesquisa, e duas coisas, um, eu não sei dar nome, e dois, eu queria te convidar para ser uma espécie de coordenador de honra junto comigo. Você não precisa vir para a UERJ, sair de Niterói e vir para a UERJ e tal, mas eu queria que você participasse comigo dessa empreitada. E ele aceitou as duas coisas. Primeiro, ele deu o nome para o grupo, que se chamou Livros e Cultura Letrada, e esse nome durou muito tempo, e ele aceitou ser o coordenador junto comigo. E ficamos anos nós dois coordenando esse grupo, que foi crescendo, enfim, e aí rendeu vários frutos, inclusive acadêmicos, dentro da UERJ, trabalho de mestrando, doutorando, depois mestres e doutores, etc. Então, essa é a relação de amizade, que é ao mesmo tempo profissional e pessoal. É um apoio que é ao mesmo tempo profissional e pessoal. Agora, o que é muito, muito, muito curioso e que eu acho maravilhoso é que, teoricamente, eu e o Aníbal sempre fomos diametralmente opostos. Mas, assim, realmente opostos. Eu diria que talvez a melhor maneira de compreender isso é pensar no McLuhan. McLuhan era um autor que o Aníbal valorizava muito, ele achava que era uma chave importante de leitura, e para mim o McLuhan não ocupava esse lugar. Eu estava muito mais próximo do pessoal da bibliografia, do Mackenzie, eventualmente do Chartier, do que propriamente do McLuhan. Então, e aí, num determinado momento, a gente resolveu escrever um artigo junto sobre o McLuhan. Obviamente não deu certo, porque o caminho do Aníbal com o McLuhan era um, e o meu caminho com o McLuhan era outro. Mas o que é interessante é que, absolutamente opostos, teoricamente, a gente conseguiu construir uma amizade muito grande, intelectual, em torno do grupo de produção editorial, e pessoal. E eu valorizo muito, muito isso, porque é exatamente, acho que a forma talvez mais profunda de amizade. Alguém que pensa diferente de você, teoricamente, com o qual você consegue manter uma relação tão forte. Isso, para mim, é essencial e sempre marcou e sempre vai marcar a relação que eu tive com o Aníbal. Obviamente, a gente tendo uma posição teórica diametralmente oposta, aconteciam críticas. E Aníbal adorava criticar os meus trabalhos. Eu me lembro de um encontro, não me lembro agora onde foi, mas eu fui lá, apresentei meu trabalho, todo empolgado, né, animado, aquela coisa bonita. E aí Aníbal foi o primeiro a comentar, passou a vassoura no trabalho, enfim, esculhambou vários pontos e tal. E aí, no final da fala do Aníbal, a professora Ana Gruzinski olhou para mim e falou, e agora? E aí foi maravilhoso, porque o Aníbal me forçou a pegar todos os comentários que ele tinha feito e tentar construir uma contra-argumentação. Eu aprendi com o Aníbal a importância de conseguir sustentar o que eu estou dizendo. Não basta dizer, é preciso dizer e é preciso, de algum modo, argumentar para manter aquela posição. Acho que talvez isso tenha sido intelectualmente o maior fruto da minha relação com o Aníbal. Quando a gente pensava diferente, a gente estava sempre discutindo, e essa discussão me fez crescer muito, 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 muito. Por outro lado, o Aníbal era uma enciclopédia de história do livro. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu ligava para o Aníbal.
por que eu tenho que ir para a internet se eu tenho Aníbal? É muito melhor. Então, aprendi muito com ele. E ele realmente, a Maria Alva, a Sandra destacaram isso, ele tinha esse amor total pelos livros. O que teoricamente dava coisas muito interessantes. Ele tinha uma implicação com a ideia de livro digital, porque para ele, se o troço é um aparelho digital, perde alguma coisa da natureza livro que estaria materializada ali no impresso. Outro ponto do Aníbal, que Maria Alva e Sandra também já destacaram, é a elegância do Aníbal. O Aníbal era a elegância absoluta em termos de fala. Era uma fala precisa, perfeita, no tom exato, até para criticar os meus trabalhos e passar a vassoura. Era isso, ele fazia com uma elegância total, com uma educação total, com um cavalheirismo total, e, o que é muito legal, com uma doçura muito grande. Ele era extremamente doce, o que não o impedia de dizer tudo que ele tinha para dizer. Se ele precisasse fazer um comentário crítico, ele ia fazer o comentário crítico, mas ele fazia isso com uma elegância, uma doçura e uma educação que é uma coisa linda de se ver e muito rara hoje em dia. É preciso destacar que no momento em que a gente vive, isso é cada vez mais raro. Tivemos muitos e intensos almoços e jantares em congresso, em Niterói. Ele me mostrou pedaços de Niterói que eu não conhecia. Quando esteve na Biblioteca Nacional, me chamou para participar de comissões de julgamento de bolsa, coisas assim. E eu enfatizaria uma coisa que para mim é muito importante, que é a dimensão internacional do Aníbal. Os 2 encontros do Lied foram eventos de tamanho absolutamente mundial. Eu participei muito ativamente do segundo, eu já estava bem próximo do Aníbal, e aí eu estava o tempo todo em volta do Aníbal para fazer o que ele precisasse. Eu dizia assim: Aníbal, o que você precisa, você fala que eu vou resolver, de alguma maneira. E aí o que ele pediu para mim e para Marisa Midori, na época, foi: vocês têm que tomar conta dos franceses. Tinha aqui Frédéric Barbier, Jean-Yves Mollier, Chartier, Botrel, enfim, eram vários autores, e o Aníbal disse: vocês têm que jantar e tem que ir para conhecer um pouco a cidade e tal. E aí ficamos eu e Marisa lá o tempo todo ciceroniando os franceses. Foi a missão que o Aníbal deu: vocês têm que resolver isso. Pô, vamos resolver, não tem problema nenhum. E foi muito legal, foi maravilhoso. Em outro momento, no mesmo evento, essa espontaneidade do Aníbal, né? Era uma mesa séria, com franceses e tudo mais. E já era mais ou menos no final do congresso. O Aníbal estava cansado, assim, retomando a Sandra disse, ele estava realmente cansado. Choveu muito na semana desse segundo Lied, a UF estava cheia de água, enfim, era uma coisa bastante tensa. E aí o Aníbal tinha que abrir a mesa. E ele virou para mim muito sério e disse assim: estou cansado, vai lá e abre a mesa. E eu tremi nas bases completamente, porque eu era mais novo, começando a carreira, e eram pessoas importantes na mesa. E ele olhou para mim e disse assim: vai dar certo, vai lá. E deu certo, deu certo. Então, sempre esse lado do Aníbal também de jogar as pessoas para frente. Ele ajudava, ele empurrava, ele estimulava. Eu acho que eu nunca terminei tão cansado um evento, o Aníbal provavelmente também, mas esses impulsos marcam muito, mesmo no cansaço. Eu tive algumas vezes na casa do Aníbal, e foi uma coisa muito bonita também. Ver o Aníbal em casa, no cotidiano, com a Lisete, cuidando do jardim, a família, porque é um outro Aníbal que muita gente não conhece, mas que era um Aníbal muito, muito bonito e muito cuidadoso também. Ele estava realmente feliz nessa casa, enfim, com a Lisete, era uma coisa muito bonita de se ver. Eu tenho muito orgulho de ter feito, alguns anos atrás, se não me engano foi em 2017, 2 homenagens no encontro do GP de Produção Editorial do Intercom. Uma foi uma homenagem à professora Sandra, que está aqui, como fundadora do GT, e outra homenagem ao professor Aníbal. Foi o momento em que o GT parou para homenagear esses que foram
ali presentes, os dois grandes fundadores do GP. Eu tenho muito orgulho da gente ter feito essa homenagem durante a vida do Aníbal, porque eu acho que é importante que o homenageado veja isso. Depois que o homenageado morreu, é claro, para a família é muito legal e tal. E, felizmente, a gente conseguiu fazer isso nesse ano de 2017, que já está tão longínquo, né? Depois de pandemia e essa coisa toda. Isso aconteceu. Eu sinto muita falta do Aníbal, especialmente como amigo. Assim, como referência intelectual, claro, mas como amigo. Porque ele ocupava, para mim, pessoalmente, um lugar muito único. E talvez só ele pudesse ocupar. Porque ele era, ao mesmo tempo, uma referência, uma pessoa mais velha, uma trajetória intelectual absolutamente brilhante, uma pessoa pessoalmente brilhante também. Então ele era, ao mesmo tempo, uma referência, mas alguém com quem eu conversava como se fosse um irmão, fazendo confidências e batendo papo. Então era uma relação que estava em dois níveis diferentes. E eu sinto muita falta disso. E acho que o GP também sente falta do Aníbal. E vai sempre sentir, não tem jeito. É uma presença impossível de ser satisfeita. Eu lembro que sempre que Aníbal chegava, as pessoas todas se olhavam e diziam assim, bom, daqui a pouco Aníbal vai falar, e era muito legal. Era muito legal. Aníbal Bragança, um intelectual na defesa do livro no Brasil. Eu acho que é um título muito feliz. Eu vou enfatizar vários pontos. Primeiro, em defesa do livro. Aníbal amava livros e defende livros sempre. Segundo, defesa do Brasil. Aníbal era um português totalmente brasileiro. E mais do que isso, é um intelectual em defesa da vida. Acho que Aníbal era uma pessoa que amava viver, amava trabalhar, mas amava também todo o cotidiano da vida, do contato com as pessoas, e amava uma boa mesa. Isso é uma coisa que é muito importante destacar. Eu acho que a maneira que a gente tem de prestar uma homenagem a ele é continuar o que ele sempre fez. Seguir no caminho do produção editorial, mantendo o GP funcionando. Eu sempre trago o Aníbal comigo, nunca vou deixar de trazer. Daqui a 30 anos, se eu estiver ainda no GP de produção editorial, se eu estiver ainda vivo, vou estar lá com o Aníbal, que vai ser sempre assim. Eu acho que se até hoje eu estou nesse campo de estudo, que é o campo dos livros, da história dos livros e tal, isso se deve muito, muito, muito ao Aníbal. Então, nesse sentido, eu diria que foi um encontro, nesse encontro Intercom há muitos anos atrás, que definiu um certo caminho para a minha vida. E foi muito importante o caminho. Então, é isso. Eu encerro prestando essa homenagem, dizendo que é um imenso amigo que se foi, mas que está sempre aqui. Muito obrigado. Isabel, posso falar um pouquinho antes? Claro, claro, Sandra. Eu queria, agora que o Márcio falou, ele me deu. Eu queria partilhar com todos uma imagem. Eu queria partilhar uma imagem e depois falar uma coisa, pode ser? Eu vou tentar partilhar uma imagem que está no meu computador. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu estou conseguindo? Não. Estou conseguindo? Sim. Partilhou? Tá, vocês estão vendo? Uhum. Agora eu não muito estou. bom. Tá, agora eu não estou vendo vocês, tá? Eu vou comentar um pouquinho, mas não estou vendo, tá? Então, essa aqui é a fabulosa casa do Aníbal, né? Que é uma delícia, porque tem peixe, tem gato, tem flor, tem, né? E aqui estamos, vamos começar do lado de cá, Silvia Borelli, né? Marília, eu, a Lisete, o Aníbal, a Ana Gruzinski, o Paulo Vaz e o Márcio Gonçalves, certo? Isso foi na inauguração da casa do Aníbal em Niterói, a última casa dele, que ele estava muito feliz de ter essa casa com a Lisete. E ele quis fazer uma inauguração
com as pessoas que estavam em 94, né? Silva Borelli, eu e tal, e com a nova geração, Ana Gru, Márcio e tal. Então, essa é a imagem, e é uma imagem que fica, assim, de muita alegria, muita festa, tal, né? Você lembra dessa cena, Márcio? Com certeza. Lembro, claro, foi memorável. Memorável, memorável, tá? Bom, agora eu vou tirar essa imagem e vou falar uma coisa. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo, tá? Voltei? Voltou. Sim. Oh, que maravilha. Ouvindo o Márcio falar, eu tenho uma proposta a fazer, mas a proposta é para a Marília e para a Isabel, que são as atuais coordenadoras, né? O que vocês acham, e talvez é algo que vocês possam, no futuro, propor para os outros grupos da Intercom, o que vocês acham dos grupos da Intercom terem nomes? Grupo Produção Editorial Aníbal Bragança, entendeu? O que vocês acham? É uma ideia? Vocês não querem falar que nós, do Grupo Produção Editorial Aníbal Bragança, tivemos essa ideia e estamos levando para os grupos da Intercom? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, vão fazendo quando der. Assim, nós temos essa decisão, mas os outros grupos podem deixar para decidir quando quiserem. Tal. É uma sugestão, tá? É uma sugestão de alguém que já está aqui só assim, como alguém que já fundou há 25 anos atrás, tá? Agora eu só estou dando sugestão, tá bom? Então, olha, é basicamente isso. Márcio, você também teve um depoimento muito importante, porque você foi o olhar de quem veio depois, né? E esse olhar de quem veio depois, eu acho que é muito importante você relatar esse se sentir acolhido, porque eu acho que era isso mesmo que o Aníbal tentava fazer. Então, é muito bom que tenha sido assim, né? A Marília, ela também veio depois, mas ela começou muito jovenzinha no grupo, antes dela ser professora. Então, não conta, né? Foi, né, antes de você ser professora, né, Marília? Então, Sim, eu era pesquisadora. Isso. Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que seria uma ideia que os grupos tivessem nome. E, em tendo nome, eu acho que o nosso devia ser Aníbal Bragança. Né? É isso. Foi muito legal. Foi muito legal essa noite. Foi muito bom encontrar todo mundo, conversar com todo mundo. Né? Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Eu vou ter que falar aqui agora, Sandra. E a Isabel, me permite? Eu vou entrar aqui. Claro. Então, eu entrei no grupo em 2002. Eu não era professora e o que eu vejo assim da minha trajetória pessoal dentro do grupo é que o Aníbal é uma referência do grupo, e ele foi um articulador. Ele montou uma rede não só de pensamentos, de ideias, mas uma rede de afetos. E tinha uma fala dele que ele dizia assim, que ele gostaria de ver esses pesquisadores que iniciaram com ele, que o procuraram, buscando, seja essas informações que ele continha, seja a maneira como ele lidava com compartilhar as informações, o conhecimento dele, né? Que ele gostaria de ver esses pesquisadores atuando fortemente no GP. Eu me sinto contemplada em relação a isso. É poder estar ao lado da Isabel Travancas, que foi minha referência bibliográfica, a Sandra Reimão, que foi minha referência bibliográfica, né? E atuando dentro desse espaço, né? E pensando também nesse valor agregador dele, quando ele lança o livro junto com a Márcia Abreu, também impresso no Brasil, que recebeu o prêmio Jabuti, né, na comunicação, na categoria comunicação, e que demonstra um livro que tem, eu acho que quase 500 páginas, com artigos de pesquisadores voltados para o campo do livro. E o Aníbal, ele tinha isso, né? Quando ele adentrava na sala do GP,
todo mundo se olhava e dava aquela risadinha assim, o Aníbal chegou, sabe? Aquela felicidade, porque ele estava ali conosco, ele ia assistir, né, a quem estava ali apresentando, ia ter o cafezinho com a Aníbal, ia ter a conversa com a Aníbal no corredor e tal. Então, essas coisas assim são inesquecíveis. E eu não vejo melhor homenagem, Sandra, do que essa que tu estás agora sugerindo. Inclusive, me parece assim que seria materializar um espaço que não é materializado, né? Porque é num congresso que acontece, mas são encontros anuais, mas materializar tudo isso que o Aníbal deixou para sua linhagem. É um pouco isso que eu queria falar, tá? Isabel. Bom, muitas falas, muito emocionante a fala do Márcio também, bonita essa ideia da Sandra. Todo mundo tem uma história com o Aníbal para contar, né? E é uma história sempre que está ligada ao livro, né? É impossível não pensar nisso. Eu não fui tão próxima, mas tenho muito boas lembranças do Aníbal, e principalmente o estímulo, né? Ele fazia crítica, mas com doçura, e sempre apontando os pontos positivos. Me lembro também de quando eu encontrei ele, que eu mal conhecia de nome, e ele já tinha lido meu livro, já tinha falado do livro, já estava elogiando o livro, assim, de uma generosidade muito grande, e de muito conhecimento, né? De muito conhecimento. Ele sabia muito, né? Sobre esse assunto. Né? Não era um diletante, de jeito nenhum. Além do amor, tinha um conhecimento. E aí eu acho que o impresso é uma marca, né? Eu dou a história do livro na Eco, e junto com Hallowell, o livro, né? Um livro que vai complementar o livro do Hallowell, né? Com artigos de pesquisadores diversos, mas que dá conta dessa história, que é longa, que tem muitos percalços. Então, assim, é uma referência. Eu acho que essa ideia da gente estar aqui junto, pensando nessa live, como o GP tem uma relação estreita com a Aníbal, mesmo que nesses últimos anos ele não estivesse tão presente, né? Já tinha uma marca dele. E em relação à sua sugestão, Sandra, eu acho a ideia legal. A minha única dúvida é se a Intercom vai topar isso, que talvez seja meio complexo. Cada GP vai poder fazer uma homenagem, dar ao GP um nome de uma referência? Não sei, eu estou pensando alto, né? Mas acho que mesmo que a gente não possa, a gente pode fazer outras coisas, né? Se a gente não puder, essa ideia de oficializar o GP com o nome de um fundador, a gente pode pensar outras coisas, né? A gente pode pensar aí junto. Isabel, só assim, em vez de ser o nome, eu acho que é a ideia de ser um patrono do GP. A ideia de ser um patrono, entendeu? Então, acho que um patrono, que pode ser o fundador sempre, né? Que ser uma pessoa que se destaca desde a fundação, é uma proposta, não muda o nome, mas aquele GT tem um patrono, né? Que é uma coisa que eu acho que é interessante. E não precisa necessariamente ser alguém que participou do GT, você pode ser, sei lá, Zumbi dos Palmares. Exatamente. Pode ser uma figura histórica, né? Tá, mas eu queria continuar um pouquinho com o negócio do Márcio e da Marília, que eles falaram. Nos dois congressos que foram congressos marcantes, que foram congressos internacionais mesmo, que ele organizou, né, foram realmente... eu achei interessante que agora, hoje, eu fui reler um pouco essa biografia que ele escreveu do Silvestre Mônaco, e o quanto ele escolheu esse biografado porque ele era parecido com ele, Aníbal, entendeu? É aquilo que o Aníbal imagina que um editor deve ser, é aquilo que ele imagina que um cidadão deve ser, um cidadão imigrante deve ser, um cidadão... Então, a pessoa que ele biografou
é muito assim o que eu gostaria, sabe? Não o que eu gostaria de fato, assim, quais são os princípios. E eu acho que ele fez muitas coisas interessantes nesses congressos. E agora, na minha memória, talvez eu esteja confundindo um pouco os congressos da Intercom com os 2 congressos internacionais que ele fez no Rio de Janeiro. Um mais na Casa do Rui Barbosa e o outro mais na Federal, foi misturado, né? Na Federal Fluminense, mas tinha em outros lugares também. Na Federal Fluminense, se eu não me engano, o encontro final, no final, havia uma música regional brasileira, que eu não sei exatamente como se chama no Rio de Janeiro, que em São Paulo a gente chama de música caipira, mas isso é só em São Paulo, eu não sei como se chama no Rio de Janeiro, mas era um grupo regional que os estrangeiros ficaram fascinados. Você lembra disso, Márcio? Era um grupo regional que tinha um ritmo, tinha uma batucada, sabe? Mas não é batucada do samba, é uma batucada regional, interiorana, que eu nem sei o nome disso do Rio de Janeiro. Tá? Em São Paulo, a gente chama de música caipira, né? Mas eu não sei no Rio de Janeiro como se chama. E eu lembro que era uma música muito regional, mas que era universal por causa do ritmo. E as músicas eram músicas com duplo sentido. Era muito engraçado, né? Então, os brasileiros estavam rolando de rir por causa do duplo sentido. E os franceses, europeus, tinha tudo, né? Espanhóis, tal, eles estavam adorando por causa do ritmo e por causa da percussão brasileira, que tem muito chocalho, muito pandeiro, muito, né? Então, eu lembro disso, que essa música regional do interior do Rio de Janeiro, que eu não conheci e continuo não conhecendo, foi muito impactante. E eu lembro também que eu acho que ele que levou para a Intercom o Yamadou Costa pela primeira vez. Eu acho que foi ele. O violinista Yamadou Costa, acho que a primeira vez, acho que foi ele que levou. Então, você vê que ele fazia nos grupos aquilo que o biografado dele, Silvestre Mônaco, fazia na livraria, que era levar a cultura do seu local, a cultura do seu país, e levar, né? Você lembra disso, Márcio? E você sabe o nome, não? Era música caipira, eu me lembro bem, sim, me lembro. Foi Mas muito mas não é caipira igual a música caipira paulistana, né? É um pouco diferente, né? não sei, Sandra, acho que sim, mas não é um caipira sertanejo, né? Era uma coisa mais regional mesmo, mais folclórica. Não é sertanejo, não, é caipira mesmo, É, né? é. Foi muito forte, foi muito legal. Os estrangeiros não queriam ir embora no final. Foi muito forte, foi muito forte, foi uma escolha e tanto, foi uma escolha e tanto. Só para lembrar que ele fez aquilo que ele descreve que o personagem dele, Silvestre Mônaco, fazia na Livraria Ideal, né? E os próprios músicos estavam se divertindo com a audiência, que eles entendiam, que não estavam entendendo. Foi um evento, foi um evento. E, assim, nos eventos que ele organizou, um evento que ele organizou, que para mim foi muito marcante também, na casa de Rui Barbosa, ele fez o evento Os Filhos dos Editores. Vocês lembram disso? Ele pegou os grandes editores, o Zahar, mas tinha outros. E ele entrevistou os filhos deles. Né? O Zahar eu lembro porque é a Cristina Zahar, né? Mas tinha outros, o que também foi muito interessante. Foi muito... E eu lembro que o filho do Carlos Lacerda, ele falou de outro editor, né, que não era o pai dele. Porque não era o seu pai biológico e o seu pai mental também, né? A Cristina Zahar e, né, o Zahar. Né? Você podia escolher de quem você ia falar. E foi um evento muito interessante. Esse foi na casa de Rui Barbosa, não foi na Federal Fluminense. Em suma, ele era um agitador cultural, ao mesmo tempo que ele
distribuía informação, distribuía conhecimento e ficava contente se você continuasse, desse continuidade ao conhecimento que ele distribuiu para você. É isso. Obrigada, Sandra. Obrigada, Márcio. Eu acho que aqui a gente já está abrindo, não sei se Marília está vendo aí o chat, né? Acho que a gente tem aqui esse espaço, que é um espaço de memória também, né? Eu estava pensando isso, né? A Sandra lembrando, eu estava me lembrando dos 2 congressos na Casa Rui, né? Eu me lembro das falas do Aníbal, né? Dessa história de recuperar esses filhos dos editores, né? Acho que não estava o Sérgio Lacerda, acho que se bobear foi o Carlos Augusto Lacerda, filho do Sérgio, da Nova Fronteira, mas essa ideia de ser um homem do livro, né? De ser um homem do livro, que estava ali presente, interessado com essa história, e principalmente uma coisa também que eu acho importante da gente ressaltar nessa lembrança, junto com o GP, junto com a história do Aníbal, era a escuta, né? O Aníbal tinha uma escuta, né? E ele te encontrava e perguntava: o que você está fazendo? O que você está pesquisando? Teve um ano que eu não fui no GP de produção editorial, a gente se encontrou na Intercom, eu estava num outro GP, e ele perguntando: o que você está pesquisando? O que você está fazendo? Assim, de um interesse genuíno, né? Sobre o que estava acontecendo e curioso, né? Curioso. Desses, na época, mais jovens pesquisadores estavam produzindo, estavam pensando. Me lembro de quando eu entrei para a ECO, para a produção editorial, que quando a gente se encontrou, ele dando parabéns e perguntando como é que estava no curso. Então, assim, esse interesse, né? Um interesse por nós jovens, agora não jovens, né? Márcio, eu, Marília, né? Um interesse pela produção. Lembro dele comentando, quando a minha tese de doutorado foi publicada, fazendo comentários, fazendo elogios, fazendo perguntas, né? Então, assim, de uma pessoa que tinha um profundo interesse também pelo outro, pelas pesquisas do outro, e acho que por isso que ele foi tão importante também nessa área, né? Que a gente sempre lembrando, né, que produção editorial é um pouco o primo pobre desse universo da comunicação, ainda que o livro seja fundamental para todos os GPs, para todas as áreas, né? O livro é alguma coisa que a gente tem que estar sempre um pouco lutando por ele, né? Lutando por esse espaço, por essa discussão, né? E nesse sentido, né, ele foi muito importante, e Maria Alves Sandra aqui também, né? Super importante na construção dessa história, né? De um GP que a gente não quer que morra, né? De um assunto que esteja sempre presente no campo da comunicação e não só no campo da história, das letras, né? Que a gente pense a produção editorial numa perspectiva comunicacional. Então, acho que isso também é importante de enfatizar. Eu gostaria de trazer aqui alguns dos comentários que estão no Facebook, aqui durante a live, né? Agradecer a presença, nós temos aqui gente do Piauí, Acre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Maria, e dentre essas cidades, né, muitos comentários aqui também, a Ana Gruzinski dizendo extremamente generoso sempre, né, uma honra ter conhecido o Aníbal, com certeza, né, a Poliana também aqui, gratidão pelo legado deixado pelo Aníbal Bragança, vários depoimentos, né, agradecendo a presença do Aníbal, pessoas que não conheceram ele tão bem, como a Danusa aqui, querendo saber se tem material que reúne a trajetória do Aníbal, né? Eu acho que esse espaço,
né, na cátedra Intercom aqui, é um espaço de muito compartilhamento e também de ideias, né, para a gente poder desdobrar também em outros produtos, como de fato já acontece aqui, mas também pontuar até, né, Isabel, assim, caminhos que a gente possa aí seguir, né? Eu fico imaginando que o Aníbal Bragança, imaginando não, né? Ele era uma memória viva do GP também, né? Inclusive, durante todos os anos, assim, pelo menos que eu pude participar, a presença da Maria Elisete era muito forte, né, da esposa dele. E também, que está aqui nos acompanhando também, né, essa homenagem é um pouco para a família também, né. E essa memória viva do Aníbal assim fazia com que ele, às vezes, né, tecesse comentários sobre as apresentações, sobre o desenvolvimento das pesquisas, a partir de trabalhos disponíveis já no GP, né? Ele tinha conhecimento de praticamente tudo que se publicava no GP, né? Então, às vezes alguém ia apresentar e ele dizia, não, mas você já leu tal texto que o fulano escreveu, não sei quando, Paraná. Então, ele trazia a memória do GP ali para aquele momento, né? Porque ele realmente, pelo menos durante um tempo, ele ia em todos, né? Depois foi mais esparsa a presença dele, mas essa questão da memória viva, né, e da pesquisa também, não só da coisa de inventar roda, estou começando do zero, né, vou pesquisar tal coisa, não, no GP já foi desenvolvida essa temática, o fulano já trabalha com isso, o livro didático é o ciclano, né, editor independente, o Beltrano, ele sabia quem pesquisava o quê, então quase que um mapeamento assim das pesquisas no campo, né, dos estudos do livro. Então, esse espaço aqui, eu acho que a gente só tem a agradecer, né, Isabel, porque é um espaço de diálogo, aí, até pela interlocução aqui entre os participantes também, né? Sim, sim. Queria chamar a atenção, fechando um pouco esse bloco também de homenagem, que falar desse jeito do Aníbal, né? O Márcio falou muito, né? Dessa generosidade, dessa voz mansa, não queria dizer que ele não criticasse os trabalhos, né? Então, isso também eu acho um ponto interessante, né? De como ele discordava, ele sugeria, mas sempre nessa forma acolhedora, principalmente para os mais jovens, né? Sempre, olha, eu acho que você tinha que ler essa bibliografia, acho que você tinha que pensar nesse conceito, acho que aqui está faltando alguma coisa, né? Então, tinha esse lado. E a outra coisa que eu queria perguntar para os nossos mestres, que também estão aqui nos acompanhando, Eduardo Medici e Maria Imaculata, se querem também falar, dizer alguma palavra, se querem falar, a gente já está chegando aí já do meio do finalzinho da nossa live. São super bem-vindos e se quiserem falar também, participar. Obrigado, Isabel. Eu entrei aqui de penetra, né? Porque sou lá do grupo de rádio, vim aqui para ouvir falar do Aníbal mais do que falar, né? Mas é uma emoção muito grande, né? Eu só contar que eu conheci o Aníbal, foi meu colega de mestrado na USP, né? Mas o Aníbal chegou lá já como um intelectual, né? Eu acho que é isso que tem que caracterizar. O Aníbal era um intelectual que passou pela academia. Ele era muito maior do que a academia, né? E a sua vida estava nisso, de como ele transformou Niterói, de como secretário da Cultura, inclusive, de Niterói, né? Inclusive interrompeu o mestrado lá, demorou para terminar, porque ele interrompeu o mestrado para ser secretário da Cultura, para atuar na cultura de Niterói. Né? E achei isso, é uma pessoa que merecia realmente um documentário, uma pessoa excepcional, né? Um amigo muito querido, acho que, né, faz muita falta, lamento muito não ter tido a oportunidade de conviver mais com ele, até porque, como eu estudava outra coisa, mas o meu primeiro trabalho acadêmico, meu primeiro texto acadêmico,
escrevi em coautoria com Aníbal. E tenho a impressão que foi o primeiro texto acadêmico dele também, porque, embora ele já tivesse publicado muitas coisas, feito muitas palestras, era já um intelectual reconhecido, mas não tinha escrito na academia. Foi um trabalho que nós fizemos junto para a disciplina Pedagogia da Comunicação, do José Marques de Mello, e que o Marques de Mello publicou numa daquelas brochuras que ele fazia naquela época lá na USP, né, que chamava A Questão Curricular do Impasse à Reinvenção, né? Muito inspirado em Paulo Freire, porque Paulo Freire também passou pela USP naquela época, trazido pela professora Ana Maria Barbosa, nós chegamos a ter aula com ele também. Mas é só dizer isso, né? Acho que o Aníbal foi uma figura excepcional, um intelectual, faz falta esse tipo de intelectual hoje no Brasil, né? E que engrandeceu a academia pela passagem dele, né? E era uma pessoa também excepcional, como todos falaram, o Márcio falou mais desse lado pessoal. Eu sempre brincava, né, porque ele era Bragança, eu dizia que ele era um príncipe disfarçado, né, e que se ele assumisse essa vinculação com a família Bragança, a família imperial, eu até ia virar monarquista, né, para que eles voltassem para o poder. Né? Era isso que eu queria dizer. O grande amigo Aníbal, muito obrigado pelas falas de vocês, que me deixaram um pouquinho mais próximo dele essa noite. Obrigada, Menditte. Então, final de celebração, né? Mais do que... E, ao mesmo tempo, pensar a ausência. Olha, eu queria primeiro agradecer a vocês, né, por todas as exposições, de falar de uma pessoa que significou muito para mim. E a mesma coisa que o Márcio falou. Né? Tivemos uma amizade, né, que mesmo a gente ficava muito tempo sem se ver, mas era só um e-mail, ou só a gente se ver em algum evento, né? Era como se a gente estivesse saindo de algum lugar e sempre juntos. Né? Aníbal foi uma pessoa da USP, ele reconhecia demais a formação que ele teve lá, de mestrado e de doutorado, e eu acho que, quando o Eduardo diz essa questão que ele já veio intelectual, queria salientar uma coisa de formação dele, que a Marialva falou, né? Que era da origem dele. Né? Então, alguém que vem de uma classe popular, né? E é aqui um imigrante. E a gente se identificava muito, porque eu também tenho esse percurso. E o que ele fez aqui? Exatamente, aí eu acho que tem essas oportunidades, né, como ele teve na UF, com a Marialva, de desenvolver uma carreira acadêmica. E, ao começar a participar da Intercom, queria lembrar que o GT de produção editorial não era esse que a Sandra se referiu. Essa foi uma criação, porque a natureza, eu me lembro bem, porque eu estive nisso, né, na criação dos GTs, eram GTs mais teóricos e GT mais profissionais, né? Quer dizer, muito ligado à carreira de comunicação. E essa mudança, né, para um GT mais teórico, para um GT de cabeça, de pensar o livro, a história do livro, os autores, essa realmente foi uma das maiores contribuições, e daí dizer exatamente da necessidade de ter um GT como esse. Entende? E era isso que eu queria lembrá-lo também como, vamos dizer assim, o percurso, né, que ele fez dentro da Intercom, e o grande vazio, né, o vazio ou lacuna que ele deixa, porque ele tinha muita coisa ainda para dar. Né? O falecimento dele foi uma comoção, né? Não dava para acreditar. Alguém que falava tanto da casa dele, não é? E sempre com imagens, e também queria lembrar
como militante, né? Uma das coisas que, sabe, hoje em dia, é uma coisa muito particular, mas que eu, quando entro no Facebook, alguma coisa, eu digo, puxa, o Aníbal não vai estar na eleição. O que ele esperava das eleições deste ano era algo que ele, vamos dizer assim, falava delas e o quanto significava. Eu realmente lamento, né? Porque ele era um desses que dizia, olha, não vamos desistir porque, ou não vamos vamos dizer assim, desacreditar, não vamos desacreditar, porque aí vem, né? O intelectual público, que o Aníbal temos o grande agradecimento dele ter passado pela nossa vida e feito assim, então, o que ele fez, né? Uma bela família, até antes da Lisete, o amor pelas filhas e as grandes trajetórias dele, né? Como que construindo sempre por onde ele passava. Eu queria muito agradecer, Isabel, de você ter me dado essa oportunidade. Eu queria ter participado assim como assistente, né? E foi um presente também de poder viver vocês, né? E lembrar com vocês, né? Não só recordar, mas sentir, Eduardo, o Aníbal entre nós, né? O Aníbal entre nós, né? Dessas marcas que só quando a gente for para junto dele, né? Que a gente leva junto. Muito obrigada. Obrigada a você, Imaculada, obrigada, porque eu acho que isso também as vozes de vocês, né, que já estão num outro patamar aí na academia, na Intercom, também são vozes que não só reforçam essa presença do Aníbal aqui, né, entre a gente, no GP, como também reforça esse lugar do livro, né? Esse lugar da produção editorial, né? Que sempre aparece como uma área menor no meio do visual, né? No meio do digital, e quando, na verdade, todos nós precisamos do livro, saímos do livro, partimos do livro, né? Ele sempre foi a nossa base para a nossa formação acadêmica, intelectual. Claro, né? Claro. Então, é muito a bom pesquisa também. Bibliográfica está aí dizendo, né? Bibliográfica sem pesquisa não somos nada. Exatamente, exatamente. Gente, só para mostrar, eu escrevi um artigo sobre a editora atual, que foi uma das editoras que o Aníbal teve. Tá? Então, eu mandei o PDF para a Danusa e mandei para a Secretaria da Intercom. Se alguém quiser pedir para a Secretaria da Intercom, tá? Marília, você tem esse... É um dos capítulos do livro de Subversão. Então, eu tenho também. Sim, eu tenho o livro. Vocês têm. Tem. Márcio, eu te mandei. Mas, para quem não tem, eu deixei um PDF na Intercom, tá? Danusa, eu deixei também, tá? Ótimo, ótimo, Sandra, muito bom, bem lembrado. A gente já está aqui chegando no fim, queria saber se nossos convidados, Márcio, Sandra e Marialva, querem dar mais alguma palavra, querem fazer algum comentário, uma observação. Da minha parte, da Marília, é só agradecer, foi um luxo. Acho onde o Aníbal estiver, ele deve estar feliz, dando um bom sorriso. Eu só quero dizer que foi uma bela ideia que vocês tiveram, né? Referenciar isso no final, dizer que as homenagens sinceras, né? Como essa que vocês promoveram, de pessoas que foram muito próximas ao Aníbal em vários momentos da vida dele, na trajetória acadêmica, foi um presente, não só para a gente, mas, sobretudo, para a memória deles. Então, eu queria parabenizar a ideia de vocês, foi fantástico. Obrigada.
É verdade. Marília e Isabel, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Eu faço minhas as palavras da Maria Alva e da Sandra. Foi uma ideia muito boa e realmente é um prazer e uma alegria ter podido falar do Aníbal aqui. Obrigado. Eu marquei na minha agenda que era para assistir hoje. Tão importante que eu achei. E agradecemos a sua presença, Sim, né, foi muito Imaculada? bom. Nos sentimos muito felizes de ver você aqui, Porque né, partilhando essa memória toda o nossa. Aníbal foi central. Eu me sinto muito feliz de te ver aqui, Imaculada. Muito bom, muito bom. O Eduardo também. Eduardo também. O Eduardo Sim. também. Eduardo nos corredores, o Eduardo não no próprio grupo, né? Mas nos corredores da Intercom sempre, né, Eduardo? Né? O Eduardo também, ele ganhou, olha, agora a memória. O grupo de alunos dele ganhou um prêmio Vladimir Herzog quando eu era da banca, não era verdade? Foi uma emoção te encontrar num prêmio que eu nem lembrava, assim, que não tinha nada a ver, era outro caminho, entendeu? Mas foi uma emoção encontrar ele como professor, assim, no grupo de alunos. Foi emoção. Muito bom. Olha, Isabel e Marília, obrigada, viu? Obrigada a vocês. E a ideia inicial foi da Marília. A Marília logo já falou, vamos fazer uma homenagem para o Aníbal. Bom, eu tenho que dizer, gente, que essa é a primeira ação da dupla Isabel e Marília no Intercom esse ano. É o nosso primeiro trabalho, né, Isabel? Eu acho que eu estou super feliz aqui com a participação de vocês e de quem está nos acompanhando, né? Eu espero que isso se desdobre em muitas outras ideias e muitos outros trabalhos e pesquisa. E também vem abraço a como todos. um presente até pelo GT, que foi reconduzido, não é bem reconduzido, quer dizer, na reestruturação importante dos GTs, mas, Sandra, se você não soube, mas então não é tão pequeno, né, Isabel? Eu acho que ele está realmente, né, consolidado assim no meio das nossas áreas de estudo, né, das áreas de especialização, onde se faz tanta coisa. Então, eu queria lembrar isso, né, que o GP, agora chamado GP, né, de produção editorial, foi esse, então, também vencedor desta reestruturação e falar de você e a Marília como essa primeira ação. Obrigada, bem lembrado. Eu acho que tem uma alegria aí que tem a ver com o Aníbal e tem a ver muito com o Márcio também e com a Ana. Foi quando eu me lembro da primeira vez que eu participei do GP de produção editorial em Manaus e peguei uma carona com a Sandra Reimão, inesquecível. Eu era uma garota, mas já me achava muito adulta, nesse GP, e a gente olhar como ele foi crescendo, se expandindo e ampliando, né? Então, isso também é importante da gente perceber, da gente notar, né? A gente tem mais cursos de produção editorial, os alunos, os professores da Federal de Santa Maria estão muito presentes, né? O Cefet está muito presente, a UERJ está muito presente, eu espero que a UFRJ também esteja muito presente, né? Que não tem estado tanto, mas a gente vê esse caminho, né? De como esse GP foi se consolidando, e isso também é uma alegria para a gente. Podemos encerrar, então? Sim, quando eu te vi, eu já falei, está na hora de acabar de falar. Então, tá bom. Parabéns, Ai, então, não pela tem primeira. uma foto geral? Eu queria tirar uma foto geral. Podemos. Então, vamos tirar a foto e a gente encerra. Todos concordam? Tá ótimo. Obrigada mais uma vez. Tirou, professor? Eu não consigo tirar porque eu estou no celular. Tem que ser alguém. Rodrigo, ela está pedindo para você tirar. Pode ser um print screen da tela? Isso, ótimo. Claro. Tá bom, deixa eu só pôr aqui, porque depois... Para ver se todo mundo abre a câmera e aparece todo mundo, se é possível. Porque em 2 minutos a gente vai desaparecer, né?
Não, ele não cai, mas nós vamos sair. Então, vamos ao primeiro. Vamos a mais um agora. Todos sorrindo? Pronto. Obrigada, gente. Então, parabéns beijo no coração. Parabéns pela beijo primeira. Adorei, Parabéns. adorei. Obrigada, Maria Alva, Sandra, Márcio. Foi ótimo, adorei. todo mundo que Marília, esteve Isabel, presente. obrigadíssimo. Então, Obrigada, parabéns boa pelo noite. primeiro evento de vocês, da professora Isabel Travancas, da professora Marília Barcelos, que fizeram a mediação desta live número 13, organizada pelo Grupo de Pesquisa Produção Editorial da Intercom, que teve como tema Aníbal Bragança, o intelectual na defesa do livro do Brasil. Participaram da live as professoras Maria Alva Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente da Intercom e membro do Conselho Curador da Intercom, professora Sandra Reimão, da Universidade de São Paulo, professor Márcio Gonçalves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agradecer também a presença do professor Eduardo Medici, da professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, vice-presidente do Conselho Curador da Intercom, e convidando a todos e a todas para prestigiar a nossa próxima live, na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, a partir das 18 horas. Quem vai estar aqui é o grupo Rádio e Mídia Sonora, o GP Rádio e Mídia Sonora, com o tema Rádio e Desinformação. O convidado é o professor Daniel Martim Pena, e a mediação será da professora Débora Cristina Lopes, da Federal de Ouro Preto, e do professor Álvaro Bufará, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da FAP. Muito obrigado a todos, até a próxima, boa noite, e a gente se encontra em mais uma live nessa quarta temporada de lives da Cátedra Intercom.